Então, bom dia. Hoje é dia 7 de junho e retomamos a leitura do livro Tomar a Vida nas Próprias Mãos. Nós estamos na página 147, a fase dos 56 aos 63 anos. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta antes de iniciarmos a leitura? Ou está tudo bem? Ok. Adriana? O verso? O verso. Toda e qualquer dificuldade é superável. E para superarmos toda e qualquer dificuldade, é necessário superarmos a nós mesmos no eterno desafio de existir e sobreviver sem jamais desistir. Pode Toda e repetir, qualquer, Aldir? toda e Uhum. qualquer dificuldade é superável. E para superarmos toda e qualquer dificuldade, é necessário superarmos a nós mesmos no eterno desafio de existir e sobreviver sem jamais desistir. Bom dia. Bom dia. Então, eu vou ler a fase dos 56 aos 63 anos, fase mística ou intuitiva. Quando eu entrei nesta fase, pensei, qual será a nova tônica para este setênio? Se tudo continuasse da mesma forma, com certeza eu entraria num declínio ainda maior, acompanhando o declínio físico. Aliás, é uma questão que se pode formular a cada setênio. Qual será o novo elemento para ele? Leva-se, porém, pelo menos de 1 a 2 anos até que se comece a descobrir a tônica do novo setênio. Para mim, foi aos 58 anos, vide a autobiografia, que ela se apresentou. No caso, foi iniciar os cursos de formação biográfica na Europa, levar este impulso que já existia, porém adormecido. Foi o que sucedeu. Normalmente, essa fase é de mais introspecção. Fisicamente, as forças se retiram dos órgãos dos sentidos e do cérebro. A visão e a audição se tornam mais fracas. As pessoas começam a reclamar que a comida não tem mais gosto. As sensações táteis, o equilíbrio, tudo, enfim, começa a sofrer alterações. E precisa-se ter um cuidado especial com os órgãos correspondentes, para que não se atrofiem rápido demais. Outro fato é que a memória começa a ficar mais fraca, especialmente se o primeiro setênio houve uma solicitação intelectual precoce à criança, fazendo-se com que o cérebro perdesse mais do que o esperado da sua vitalidade. Agora esse desgaste se faz sentir mais intensamente. Assim como fazemos exercícios físicos para os músculos não atrofiarem, podemos fazer exercícios mentais de matemática, de física, de memória, para manter a capacidade intelectual viva, decorar músicas e poemas, estudar uma nova filosofia de vida, ou a própria cosmovisão antroposófica pode contribuir para uma consciência mais ampliada. E vale um comentário, né? Para as pessoas que estão mais envolvidas com a antroposofia, né? É bom começar a pensar nos exercícios para o desenvolvimento dos órgãos suprassensíveis, né? Eu vou perdendo algumas condições dos órgãos dos sentidos, mas eu posso desenvolver outros órgãos, né? Que são os órgãos suprassensíveis. E aí, no conhecimento dos mundos superiores, tem as indicações, né? De olhar para isso, né?
A gente pode... Porque veja, ele mesmo já fala, né? A fase dos 56 aos 63 é uma fase intuitiva, né? Então a gente já está num outro patamar, né? Vai sutilizando, né? A nossa utilizar. percepção das coisas. E às vezes não é ouvir tudo, né? Mas ouvir a música das esferas. E aí, para ouvir a música das esferas, não é com o ouvido comum, né? Um pouco diferente isso. Bom dia, Laura, bem-vinda. Essa fase pode ser denominada mística, porque podemos compará-la a um eremita que faz as suas vivências espirituais numa gruta. A gruta de cada um é o seu próprio corpo físico, onde as janelas que dão para o mundo, os órgãos dos sentidos, começam a fechar-se. Toda a espiritualidade do eu está mergulhada no corpo, que então começa a irradiar esta luz espiritual. Se mergulhar em si mesma, a pessoa poderá tirar daí a sua criatividade. Minha vida se tornou minha filosofia, dizia uma participante do curso biográfico de 60 anos, aliás, autora da biografia 1. Essa luz espiritual interior que surge é também amada pelos netos. A afinidade entre netos e avós é grande, pois as crianças pequenas têm a luz por fora, ou como uma aura. O espiritual as envolve, não estando ainda totalmente mergulhado no corpo. Entretanto, nos mais velhos, a luz está dentro e irradia de dentro para fora. Se o corpo sucumbiu demasiadamente ao peso terreno ou está endurecido demais, essa luz aparecerá menos. É como se o sol estivesse escondido atrás das nuvens, num dia nublado. Mas o sol está lá, mesmo que não possa ser visto. Nessa época, a tendência é o corpo ficar mais leve, os ossos estão fisiologicamente mais porosos, pois perderam o cálcio, que é o elemento que liga a terra, e os membros se atrofiam. Se a obesidade e as doenças metabólicas não se instalaram, pode-se observar estes fenômenos. No aspecto profissional, essa é uma fase que se pode assumir uma posição de eminência parda, entre aspas, e com tranquilidade deixar o trono para o outro, posicionando-se na retaguarda a fim de apoiá-lo. É claro que isso depende um pouco do destino e da atuação de cada um, pois hoje em dia encontramos muitos políticos, por exemplo, até com mais de 60 anos, 70 anos, tomando a frente das coisas. Mas será que é a situação ideal para depois dos 60 anos de idade? Essa é uma boa pergunta, né? Quando a gente vai alcançando a maturidade, né? Depois dos 42, que acho que sim, sou eu e mais alguém só que está mais ou menos nessa fase dos 60, quase 70. Estou Não, chegando lá, mas você ainda está nos 50, né, Adriana? batendo na trave dos 60. Essa proposta da eminência parda é um desafio enorme, né? Porque como as forças vão se enfraquecendo, né, existe uma luta interna de querer ser forte para fora, mostrar essa força, jovialidade, né? Porque a jovialidade é o que é valorizado hoje na sociedade, e não a sabedoria, né? E esse é o grande desafio da maturidade, né? Como eu posso ser, me sustentar sendo uma eminência parda mesmo, né? Desafiador. Deu para entender o que eu falei? Ok, vamos lá. No Brasil, a aposentadoria frequentemente se dá nessa faixa etária, enquanto nos países europeus acontece aos 65 anos. Por ainda existirem forças para o trabalho, vem a grande questão: ignorar a aposentadoria?
Ou quem sabe conseguir finalmente realizar um sonho de juventude ou da fase adulta ainda não satisfeito? Ou então fazer de um hobby uma ocupação principal? Talvez abrir uma marcenaria para fabricar móveis artesanais ou administrar uma fazendinha, um sítio. É importante, já em anos anteriores, nos ocuparmos com um hobby ou preparar e planejar aquilo que se vai fazer após a aposentadoria, pois, caso contrário, o choque de repentinamente estar aposentado é grande, podendo até provocar depressão ou desavenças com a família. Mas pode-se ainda fazer algo diferente, um novo aprendizado, um novo autodesenvolvimento, em vez de simplesmente continuar com o que já se sabe fazer. Tudo o que se aprende de novo gera novas forças e mobiliza potenciais internos ainda não utilizados. Isso é muito legal. Rudolf Steiner fala que tudo que a gente aprende numa vida, né, todas as habilidades, tudo que a gente experimenta, pode se tornar capacidades numa próxima vida, né? Então, principalmente nessa fase, o que eu preparo, né, não necessariamente eu posso completar o meu aprendizado e ser um profissional ou ter essa capacidade plena ainda nessa vida, mas eu estou trabalhando para a próxima, né? Isso é enriquecedor, né? Não estamos no fim, estamos a caminho, caminhando. Essa é uma fase bem adequada para fazer uma retrospectiva de vida. O que consegui realizar? O que ainda gostaria de desenvolver? É uma época em que muita gente faz seu testamento. No aspecto do autodesenvolvimento, é uma fase para se aprender a ter paciência. Paciência consigo mesmo e com os outros. Também é propícia para aprender a abnegação, pois agora já deve saber que o que se levará para além da morte não são bens materiais. Pelo contrário, é tudo o que se plantar no próprio coração e no coração dos outros, o que se realizou por meio de atos aqui na Terra. Nessa fase, o indivíduo pode tornar-se um guru, entre aspas, sabendo, no entanto, que o verdadeiro guru não é aquele que corre atrás de seus seguidores, mas aquele que está à disposição dos que vierem, não respondendo às questões que ainda não foram feitas. É por isso que ele fala, né, que a gente tem que ter a paciência consigo e com os outros. Né? É essa sabedoria que a Odília acabou de falar. Né? Eu Aprender estou a aqui. ouvir, né? Eu estou aqui. Se você perguntar e eu souber responder, eu posso responder, ou talvez, sabiamente, fazer uma nova pergunta para que a pessoa por si possa fazer a reflexão e descobrir aquilo, né? A sua própria pergunta. Dentro desse setênio, ainda aos 70 anos, 60. aos 60 anos, há algo que merece atenção especial. 2 grandes ciclos de 30 anos ou 3 grandes ciclos de 20 anos se cumpriram. Esse é um fato que merece ser festejado, até porque delineia a existência de uma nova tarefa: ser avô ou avó. Qual é o avô ou avó que não gostaria que seu aniversário fosse comemorado? Só que é preciso cuidado para que não se assumam os netos como se fossem filhos. Eles não o são, são netos. E a responsabilidade sobre eles é dos pais. Se houver sobrecarga com responsabilidades em demasia por causa dos netos, aquela liberdade tão almejada para depois dos 63 anos dificilmente poderá acontecer. O mesmo se refere a trabalhos sociais voluntários.
Há uma tendência de uma O troca, né? relacionamento, Eu o troco aquela relacionamento, responsabilidade, desculpa, Adriana. não, eu não, troco fala, aquela, Didi. eu troco aquela responsabilidade que eu tinha todo dia com o trabalho, né? E aí eu troco por um trabalho voluntário onde eu tenho responsabilidades também, eu me envolvo totalmente. Eu só estou trocando, eu não estou melhorando, assim, realmente buscando algo que me complemente, que eu possa contribuir, né? Tem que ter uma reflexão nesse momento onde eu deixo alguma coisa para trás e trago alguma coisa para mim, né? Estar com os netos, netos, não filhos, né? E quantas vezes a gente não olha para os netos como se fossem filhos e assume toda a responsabilidade. Não é bem assim, né? E como estar atento para não entrar nesses ah, É. E tem isso uma me coisa pode que é falar. interessante, quando nós, por exemplo, quando nós nos afastamos muito dos arquétipos, né? O desafio é maior. Então, se na fase que nós estamos caminhando, né, para todas essas questões aqui colocadas, se a gente assume essas outras responsabilidades, né, fica pesado, não fica mais prazeroso, né? Uhum, Porque não tô fazendo a coisa, né, como teria que ser feito. Mas, de novo, aí a gente tem que olhar também não só para a questão das fases, mas também da história individual de cada um, né? uhum, Aí temos os nossos desafios da nossa própria biografia. Então vamos lá. O relacionamento também poderá exigir uma nova adaptação do casal, pois ambos os parceiros são atingidos por um processo importante. Na mulher que possui hormônios femininos e masculinos, ocorre a queda dos hormônios femininos. E ela, além de ficar com a voz um pouco mais grossa e passar a ter um pouco mais de pelos do que antes, passa a ter também uma disposição psicológica em relação ao mundo que antes não tinha, voltando-se mais para o exterior do que antes. Já o homem, que também possui hormônios masculinos e femininos, com a diminuição dos hormônios masculinos, pode ficar mais caseiro. Esta inversão pode refletir-se inclusive nos papéis externos na vida, e o casal precisa então encontrar uma nova forma de ser. Portanto, todo um novo aprendizado se apresenta. Podemos inclusive falar de um novo viver. Esta fase é novamente um grande preparo para as fases seguintes da vida, como eu escrevi no livro, né? Ela fez um livro que fala Livres na Terceira Idade, que são as leis biográficas após os 63 anos. Um exercício muito bom para se fazer nessa época da vida, especialmente a partir dos 42 anos, aí entre parênteses, mas que pode ser feito mais cedo também, é a pessoa pintar uma árvore que represente o seu estado atual e escrever num papel quais os galhos secos que acha necessário cortar. Numa árvore, só cortando os galhos secos é que os pequenos brotos latentes podem desenvolver-se. Entre os galhos secos pode estar uma relação de amizade na qual nada mais há para ser mantido, ou ainda o cargo de secretário de uma sociedade da qual se participou com entusiasmo há mais de 20 anos, ou a impaciência, ou a mania de dizer sim a todas as solicitações dos outros, etc. Bora desenhar uma árvore, né, gente? Vamos pintar Exercício para uma. quem está fazendo o trabalho junto com a leitura, né? Dá uma Vamos pintar. paradinha, tenho mais de 42 anos, tá? Então, eu vou escolher um dia, com calma, pegar um papel, tinta, um lápis, ou seja o que for, e vou olhar para mim e assim, que árvore eu posso, me representa?
né? Eu olho para a natureza e pergunto, que árvore que me representa? Desenho essa árvore. E aí eu faço uma reflexão que galhos eu preciso cortar para que esses brotos, novos brotos apareçam. E olha que ela fala, latentes. Eles estão ali, né? Então, Mas eles Eu vou cortar vários galhos, hein? isso, Rose. Muito bom. Às vezes precisa de podas mais radicais. Então, Ah, é. E dói bastante, mas tem que ser cortado. isso, isso. O exercício continua da seguinte forma: o que esta árvore precisa para poder brotar novamente? Gente, a árvore somos nós, tá? Isso também deve ser elaborado e escrito. Novamente, faz-se uma pintura representando agora como se gostaria que a árvore desabrochasse no futuro. Eis um exemplo feito por um participante de 52 anos. Ele sentia que toda a árvore estava apodrecida e, com o serrote, cortou praticamente tudo, deixando apenas um pequeno galho. Aí Que olha que coragem, né? interessante, né? Eu Que vou mostrar a coragem. figura. É, que coragem que ele teve. Não, mas eu vou mostrar para quem não tem o livro, eu vou mostrar a figura, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, né? Aqui ele cortou tudo, ficou só um toquinho, né? E aí ele desenhou uma árvore como ele se via no futuro. E aí ele fez essa árvore aqui frondosa, tá vendo? Com tronco, com raízes, com, né, uma copa enorme, né? E isso é interessante, né? A pessoa olha e fala, mas, gente, só esse exercício é. Só isso já vai mobilizar tanta coisa dentro de vocês, né? Tanta força, porque assim, nós, nessa época que vivemos, nós somos bastante racionais. E essa forma de ver as coisas, de explicar tudo, né? É tudo muito mental. E quando a gente pega um lápis, pega uma tinta, pega uma caneta, olha para a natureza, nós estamos mobilizando outros tipos de forças que são latentes, aqui ela fala. E que uma vez olhada, observada, você traz essa qualidade de que, nossa, isso pode desabrochar. Então, às vezes, né, uma pequena pintura te coloca num outro patamar. Te traz uma esperança, te traz uma renovação, né? Algo mobiliza dentro da gente que você fala, nossa, alguma coisa aconteceu aqui, né? Então, vamos fazer essa arte. A Angélica fez uma pergunta. Qual o arquétipo dessa fase? É a fase inspirativa, né? Intuitiva, né? Intuitiva. Intuitiva, mística. Né? Então, O Angélica, só arquétipo é renovar mesmo, viu? É um renovar. Porque e esse exemplo, né? Desculpa, Adriana, hoje a gente está trombando. Esse exemplo, ele é importante porque a gente olha para si mesmo, olhar para dentro. Desculpa, fala, Adriana. Não, ela traz, né, dentro da leitura, ela traz vários exemplos, né, de como a gente fisicamente e animicamente está nessa fase, né? Ela fala dos ossos, fala da osteoporose, né, da porosidade das coisas. Então, assim, essa árvore também para florescer, ela precisa ser cuidada, né? Então, assim, trazendo essa imagem para a gente, nós precisamos cuidar da gente, porque essas forças, elas já não são as mesmas, né? Dos 30, dos 40. O que significa cuidar? São pequenas coisas que nós, com esses órgãos mais suprassensíveis, olhando, né, intuitivamente para a nossa vida, como é que eu acordo e posso me cuidar fisicamente, animicamente, espiritualmente, para que eu possa realmente, nesta fase, eu desenvolva a minha intuição. Porque aí não é mais
tanta força física, não é tanta força intelectual. A gente já está no âmbito da sabedoria, né? Ou espera que esteja nesse âmbito. Eu ouço mais do que eu falo, né? Eu não preciso ser a pessoa que o tempo todo tem que estar à frente das coisas, ajudando, tomando decisões. Não, eu já estou nesse outro lugar, né? E aí ela traz a imagem dos avós. E esses avós, eu posso ser avô, não dos meus netos de sangue, né? Eu posso Uhum. exercer o papel de, né? Qual é o papel de um avô? Ele pode ser aquele avô sentadinho, que balança, que conta uma história, que as pessoas ficam no entorno, que vão buscar essa sabedoria. Uma palavra, um sorriso, um olhar. Mas também pode ser aquela pessoa que ficou avô ou avó velhinho, duro, né? Ranzinzo, doente, que perdeu o filtro, né? A pessoa vai envelhecendo, ela perde o filtro, ela fala o que vem na cabeça e acha que está tudo certo, que ela já pode tudo. E isso não é sabedoria, né? A sabedoria é ouvir, né? E ajudar as pessoas não respondendo aquilo que elas perguntam, mas com uma nova pergunta. Então, esse é o arquétipo, né, dessa fase. Essa Uhum. delicadeza. A Rose está dizendo que está falhando. Continua falhando, Rose, porque falhou um pouquinho, mas voltou. Alguém mais está achando que está falhando a voz? E Então, voltou vou legal. continuar. Uhum. O autor desse pequeno desenho passou por uma infância e juventude difíceis. Cresceu sem pai nem mãe e começou a trabalhar em tenra idade. Dos 20 aos 30 anos, levou uma vida boa. Dos 30 aos 36, esteve casado e alcançou muito sucesso profissional. Com 42, casou-se novamente e somente nesta fase teve 2 filhos. Então, aos 52 anos, está insatisfeito com o seu sucesso profissional e material, porém enxerga novas perspectivas, e isso dá para ver em sua árvore forte e frondosa do futuro. Nessas últimas 3 fases, encontramos novamente a dinâmica. Então, de aprendizado, o aprendizado que vem, né, de fora para dentro, eu aprendo com o mundo. Depois você tem uma outra fase que é a da troca, né, que é como eu respiro esse mundo, que vem de fora, que eu elaboro e devolvo para o mundo. E depois essa outra fase, que é a fase da doação. Eu agora estou disponível para mim e para o mundo. Gente, quem aqui já não teve a oportunidade de fazer algo para alguém, de se doar, né? Como é que é essa sensação depois? Quando eu faço algo, quando eu me dou, né? E eu vejo um resultado. Ela não é prazerosa, né? Uhum. Uhum. Ela nos fortalece, né? Aqui, gente, veja, não estou falando desse padrão, eu faço tudo e ninguém reconhece. É outro contexto aqui, né? É uma doação genuína de algo que eu posso fazer porque eu quero fazer isso. Porque ela vem do meu coração, vem das forças do meu coração. A Rosemary, na leitura passada, falou, né? Quando eu dou alguma coisa para alguém, este doar vem do meu coração. Se está certo, se está errado, não, isso fez bem também para mim. E como consequência, vai fazer bem com certeza para a pessoa que recebeu, né? Uhum. Então, a sabedoria também passa por essa habilidade de doar e receber, né? Porque você E, quer coisa mais maravilhosa para um avô e para uma avó do que o sorriso do neto, uhum. né? Com certeza. Então, assim, é uma troca, gente. É muito forte isso. Isso é muito especial. Diga, Laura. Não, é que eu estava pensando nessa questão da doação, o que me chama a atenção, assim, é que é uma doação
sem um sentimento de sacrifício. Eu dou porque eu tenho. Não estou me sacrificando, não estou me martirizando. Ah, eu estou entregando mais que eu posso. Eu dou porque está em mim e eu acredito. E aí a pessoa recebe, daí às vezes você fica até pensando, nossa, mas o que que eu fiz para essa pessoa, né? E às vezes a pessoa se comove e tal, você fala, mas... Você pensa, mas qualquer um faria. Não, mas talvez não é qualquer um que faria, porque nem todo mundo vai ter aquilo para entregar. Eu acho que o principal é não ter a característica de sacrifício numa entrega. A E Rosemary assim, fala em doação é uma via dupla, doar e receber sempre. é, Mas é um agora, aprendizado. acho que a Laura trouxe bem isso daí, né? E isso tudo vai curando, né, Laura? Cura a gente, cura quem dá e cura quem recebe, né? E às vezes é uma coisa tão, tão simples. Essa semana eu tive essa experiência. Eu tenho um sobrinho que mora fora do Brasil e eu vejo muito pouco. Ele tem 8 anos e ele estava aqui comigo. E tia, posso dormir com você? Aí botou o colchão do lado da minha cama. Claro que podia, né, gente? Como não? Uhum. Aí, antes de dormir, né? Aí eu fiquei lá, lendo, contando história, ouvindo e falando aquela coisa toda. Eu falei, Luquinhas, está na hora de dormir, né? Ele olhou para mim e falou assim: eu vou sonhar com o nosso dia amanhã. Gente, só isso para mim, eu já ganhei o mês, sabe assim? Porque você vê que aquilo vem, né? Você fala assim, vem, ele deu para mim uma coisa tão especial, né? E o quanto era importante ele estar deitadinho ali do lado da minha cama, né? Então, assim, são essas coisas, assim, pequenas, mas elas são tão genuínas, né? Que a gente não... E não preciso dizer que de madrugada ele pulou para minha cama, né? E ficou bem abraçadinho. Bom, vamos lá. Presentes. Tra- Deixa eu só fazer uma observação sobre essa imagem aqui que a Adriana acabou de falar do aprendizado, da troca, da doação. Esse é um movimento arquetípico de desenvolvimento humano, né? Então, isso acontece nos 3 primeiros setênios, do 0 ao 7, né? Aprendizado, dos 7 aos 14, troca, dos 14 aos 21, doação, né? Vai para o mundo, né? Não é nem doação, mas vai para o mundo. Depois, dos 21 aos 42, de novo, esse mesmo ritmo, né? Os primeiros 21 aos 28 tem um aprendizado, 28 a 35 uma troca, 35 ao 42 eu olho para o mundo, né? Eu tomo consciência do mundo. E aqui, de novo, ela traz, né? Dos 42 aos 63, mais 3 setênios onde esse arquétipo também acontece, né? Eu aprendo, eu troco e aí eu dou. Está fazendo Só que sentido? sempre é um tom acima, né? Um tom acima, isso. Desses 3 primeiros setênios, a gente está falando de um desenvolvimento muito mais físico, acompanhado do anímico espiritual, mas onde a gente está trabalhando essa corporalidade, né? Nessa segundo grande ciclo, dos 21 aos 42, a gente está falando de um nível um pouco mais, sabe, a escala um tom acima. A gente está falando da nossa alma, das nossas vivências, experiências, agora a partir da gente. E depois dos 42 aos 66, a gente já está num outro nível, no nível do eu, no nível sutil, no nível mais espiritualizado. Mas os ciclos se repetem, né? É como uma escala musical, é sempre um tom acima. Perfeito, Adriana. Trata-se de uma nova visão, 42, 49, um novo escutar. 49 a 56 é um novo viver. 56, 63, ou podemos também falar de alma imaginativa, alma inspirativa e alma intuitiva. Gente, desculpa, eu vou ler de novo para não ficar confuso. Uma nova visão dos 42 aos 49, certo? Um novo escutar dos 49 aos 56 e um novo viver dos 56 aos 63. E aí, nesse sentido, ela traz, né? 42, 49, alma imaginativa.
Dos 49 a 56, a alma inspirativa. E dos 56 ao 63, a alma intuitiva. Tá? Então, imaginativa, inspirativa e intuitiva. Mas esses são graus de desenvolvimento, né? Possibilidades. Eu tenho que ter consciência e trabalhar isso na minha alma, para que eu adquira uma consciência imaginativa, uma consciência inspirativa e uma consciência intuitiva. E isso a antroposofia traz como caminho de desenvolvimento, né? E esse é como proposta mesmo, que a gente começa a trabalhar conosco mesmo, né? Que a gente alcance esses graus de... ele não vem, não é porque eu tenho essa idade que eu já sou intuitiva, inspirativa, imaginativa. Não, eu preciso buscar isso, me empenhar comigo mesmo num autodesenvolvimento para alcançar isso, né? E lembra o que o Odili falou lá atrás, né? Todas essas habilidades desenvolvidas nesta vida, numa próxima vida, tornam-se capacidades. Então, tudo que nós fizermos é nesse sentido mesmo de estar nessa busca desse aperfeiçoamento, desse desenvolvimento, né? Porque tudo isso só está beneficiando a nós mesmos. E um olhar um pouquinho mais expandido, a gente está indo na direção da nossa missão, daquilo que nós colocamos antes de vir para cá, como intenções para que a gente pudesse caminhar na nossa biografia terrena. Né? Porque dentro dos nossos estudos a gente tem essa biografia aqui e temos uma biografia depois que a gente vai embora. Né? Vai embora, que eu digo assim, depois da nossa passagem, né? A gente olha todos esses ciclos. Bom, com a liberação das forças dos respectivos sistemas orgânicos, metabólico-motor, rítmico e neurosensorial, é possível desenvolver na alma nossas forças que significam uma ampliação da consciência, denominadas por Rudolf Steiner como cognição imaginativa, cognição inspirativa, cognição intuitiva. Aos 42 anos, abrimos-nos cada vez mais ao nosso eu superior e, de certa forma, antecedemos em nosso desenvolvimento pessoal o desenvolvimento que a humanidade como um todo percorrerá nas próximas épocas. Quando toda a humanidade tiver passado por esse processo de desenvolvimento, as novas forças anímicas de hoje serão novos órgãos de percepção do futuro. Olha a nossa responsabilidade, gente. É um trabalho que nós temos que desenvolver aqui, né? Para um bem não só nosso. E veja bem, o trabalho da biografia, como é um trabalho de expansão de consciência, a gente tem que olhar para a gente, né? Se conhecer, para que a gente possa fazer essa tarefa um pouco mais ampla. E às vezes a gente fica só mergulhado e perdido nas nossas próprias dores, né? Não entendendo também que nós temos, né, toda essa magnitude interna, vamos chamar assim, né? Tá tudo ali dentro que pode ser acessado, que pode ser desenvolvido, primeiro para nós, para depois expandir isso para a humanidade. E isso depois, imagina, para uma próxima época, isso vai se tornar órgãos de percepção no futuro. Eu quero fazer uma pergunta. Para quem não está tão familiarizado com a antroposofia, tá compreensível isso que ela tocou? Porque ela aqui toca em algo extremamente profundo de desenvolvimento da humanidade. Como é que é isso para vocês? Está assim? Está compreensível? Ótimo, legal. Estes novos órgãos são também denominados por Rudolf Steiner como a nossa identidade espiritual, ou manas, espírito vital, Budi,
homem-espírito, Atma, que correspondem à transformação do nosso corpo astral, do nosso corpo etérico ou vital e do nosso corpo físico, cujos primeiros elementos podemos desenvolver nas fases dos 42 aos 49, 49 a 56 e 56 a 63. Veja que tudo isso que a gente está vivendo e passando nesta época cultural tem a ver com o desenvolvimento da humanidade. Uhum. Ninguém está aqui de passeio e de brincadeira. Entendeu? Podemos, então, representar nossa biografia por meio de um candelabro, onde temos as correspondências nas diversas fases. Então, assim, para quem também não está muito familiarizado com essa terminologia da antroposofia, né, a antroposofia enxerga, né, o ser humano com esses corpos, o nosso corpo físico, o nosso corpo vital, que a gente chama de corpo etérico, que são todos os nossos processos, né, internos de Odile, me ajuda, de quando a gente Revitalização, né? de revitalização e tudo. E aí nós temos o nosso corpo astral, que é o nosso corpo dos sentimentos, né, da nossa vida de sentimentos. Então, né, a antroposofia olha para a gente nesses âmbitos. Ela separa, mas isso tudo também está integrado, né? E aí, o que ele fala? Do 0 ao 7, nós temos o desenvolvimento, né, do nosso corpo físico, que corresponde na fase dos 42, dos 56 aos 63. Isso se transforma no homem-espírito. Dos 7 aos 14, nós temos o corpo vital, que na outra fase, dos 49 a 56, ele transforma-se no espírito vital. E dos 14 aos 21, o nosso corpo astral, da nossa vida de sentimentos, ela se transforma dos 42 aos 49 na nossa identidade espiritual. Gente, isso aqui é Trabalhado uma pelo eu. ilustração. Tudo isso trabalhado pelo nosso eu, pela nossa vontade, né? Pela nossa fortaleza interna. Agora, isso daqui é uma imagem, né? Não precisa também fazer continha de chegar aqui. Aqui é só para trazer, né? Só para ela ilustrou aquilo que ela trouxe aí nos parágrafos acima. Uhum. Então, utilizando ainda o esquema para as 3 últimas fases, nós temos, né? 42, 49, a alma imaginativa, a identidade espiritual, um novo olhar, um novo enxergar. 49 e 56, a nossa alma inspirativa, o nosso espírito vital, que é o novo, eu desenvolvo um novo escutar para o mundo. E dos 56 ao 63, a nossa alma intuitiva, que é o homem-espírito, é uma nova forma de viver. E aí ela coloca aqui algumas perguntas relativas a este setênio. Como eu vejo a minha biografia em sua totalidade? O que eu consegui realizar? Há ainda tarefas que eu gostaria de completar ou há outras a realizar? Como eu lido com os meus empecilhos físicos ou doenças, se é que eu tenho alguma? Como eu estou cuidando do corpo, da memória, dos órgãos dos sentidos? Existem relacionamentos que não foram absorvidos ou tenham ficado questões em aberto? Como está a questão dos meus bens? Como está a questão da aposentadoria? Tenho momentos de graça, sentimento de gratidão e alegria? Sou capaz de perdoar? Lição de casa. Então, de novo, chamando a atenção, né? Estamos lendo o livro, mas podemos trabalhar nossa biografia a partir disso, né? Que idade eu estou, em que fase eu estou, e trabalho essas perguntas nessa fase. Se eu passei dos 42 anos, cabe fazer essas perguntas e começar a refletir sobre elas,
né? Lição de casa. Lição para o caderninho, né, Rose, que você está comprando. Depois eu estou sem o livro aqui, mas se vocês puderem tirar uma parte, alguém puder mandar para mim a parte desse capítulo, porque aí eu tenho que ter, pelo menos, vai ficar faltando algumas perguntas, né? Vocês A têm que me gente manda a ajudar aí. foto das perguntas, a gente manda. Isso, porque A aí eu gente vou vai pôr passar no no meu grupo. caderno. Tá Gente, bom. vocês são demais, vocês não entendem qual é uma roda. E eu aqui na atividade, mas eu estou prestando atenção em tudo. Ai, que bom. A Odete, Odile está sempre com essa vozinha me acordando. Eu falei, ai, meu Deus, tem que acordar porque eu tenho que fazer minha aula. Parece que é muito legal, muito gostoso, gente. E a minha querida Adriana, que eu falei que parecia com a Maitê Proença, né? Eu já ganhei um upgrade, gente. Ó, então eu vou terminar aqui esse capítulo, né, com esse verso. Uhum. Se eu me considerasse o que o mundo faz de mim, nada poderia fazer. A destruição do globo terrestre não conseguiria, é claro, evitar. Se pensar, porém, no que cada um originalmente é, ou melhor, poderia vir a ser, independentemente da situação mundial, isto é, um ser humano autônomo. Adriana, eu vou ler novamente Bate porque barrada. cortou. Adriana, cortou todo o seu poema, a internet. Então, eu vou ler de novo o poema, tá bom? Se eu me considerasse o que o mundo faz de mim, nada poderia fazer. A destruição do globo terrestre não conseguiria, é claro, evitar. Se pensar, porém, no que cada um originalmente é, ou melhor, poderia vir a ser, independentemente da situação mundial, isto é, um ser humano autônomo, responsável pelo mundo e para o mundo, é óbvio que muito posso fazer. Václav Havel. Vamos parar por aqui a gravação.